Boa tarde, meu nome é Laís, eu falo de Poços de Caldas, eu estou junto com o meu professor William, e nós submetemos o nosso artigo para a comissão do PDFAN e ele foi selecionado, então fica o registro do nosso agradecimento por essa oportunidade de falar para um público tão grandioso assim. E como estamos em dois, então a gente vai tentar dinamizar o nosso tempo para conseguir transmitir nossa mensagem. O tema do nosso artigo foi a constituição das famílias por pessoas com deficiência à luz do EPD, vulnerabilidade ou invulnerabilidade. E já fomos brindados nessa parte da manhã com duas brilhantes palestras que conversaram um pouco sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que a gente gostaria de trazer aqui é um nicho bem específico, é um ponto de vista, e por isso a gente trouxe a frase do Leonardo Boff, que a gente inclusive usou no artigo, que é todo ponto de vista é a vista de um ponto. E é interessante a gente pensar nessa palavra que a gente diz, né, no nosso cotidiano, e às vezes a gente não se dá conta de que realmente quando a gente tem um ponto de vista, a gente está dando foco a alguma coisa. E a gente quis dar um foco muito especial desse nosso artigo científico para a questão do portador de deficiência, da pessoa com deficiência, desculpa o termo, que foi considerado agora com o Estatuto da Pessoa com Deficiência capaz para todos os atos da vida civil. Eu gostaria só de trazer uma outra palavra também para reflexão, que é a questão do desenvolvimento. Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, o ele é um prefixo que ele retira, então seria retirar o envolvimento. E aí o que seria esse envolvimento? Seria no sentido de proteção. Então quando a gente pensa, por exemplo, num bebê que está na barriga da mãe e ele está em desenvolvimento, fica uma imagem muito bonita e fácil da gente compreender que tem uma proteção, tem um cuidado, e aquele cuidado ele é necessário naquele momento. E conforme vá passando o tempo, esse bebê não vai mais precisar daquele envoltório. E aí ele nasce e ele se desenvolve com o tempo. E com o tempo, vamos retirando dele as proteções, os cuidados, com o tempo. Então é exatamente essa reflexão que fizemos com relação às pessoas com deficiência. Retirou-se a proteção de uma maneira generalizada. E essa proteção nem sempre ela tem um cunho paternalista. A gente buscou muito a ótica do cuidado, porque o cuidar também é um valor jurídico. Então, o pano de fundo do nosso artigo foi essa questão. Então, vou passar a palavra para o meu professor. Boa tarde a todos e a todas. Uma grande satisfação estar aqui, defendendo esse ponto de vista, mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que o PDFAN nos deu de apresentar o artigo e discutir essas questões que fogem, que ultrapassam, na verdade, a sala de aula. O nosso presidente Rodrigo, Gabriel Pereira, a nossa presidente da comissão científica, querida professora Gisela Donaca, nós temos uma grande satisfação de estar aqui e parabenizar a minha querida aluna Laís por essa breve exposição. E quando a gente vê uma aluna tão dedicada se mostrando e falando com tanta propriedade, faz a gente sentir que está no caminho certo, que a profissão do professor, tão desgastada, tão maltratada em nosso país, com esse tipo de demonstração aqui, faz com que a gente tenha sabido que escolheu o caminho certo. E já que estamos na Semana do Professor, eu queria fazer um registro em relação
a esses profissionais que levam o conhecimento, que trocam o conhecimento, difundindo toda Bom, a questão específica sobre o tema é essa preocupação que nós tivemos em relação à generalização que se estabeleceu com o EPD, obviamente oriundo lá da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É importante frisar que tanto a Convenção como o EPD são, obviamente, normas inclusivas e devem ser aplaudidas, porque, de fato, nós temos uma grande população que são pessoas com deficiência que estavam marginalizadas, e com essa legislação, tanto a Convenção quanto o EPD fizeram com que essas pessoas fossem enxergadas, porque às vezes nós passamos por um deficiente na rua, com uma deficiência qualquer, e às vezes aquela pessoa se torna invisível. A gente não consegue enxergar aquela pessoa. Nós caminhamos pelas ruas e às vezes as ruas não são adaptadas e não imaginemos o tamanho a dificuldade dessas pessoas se locomover. A acessibilidade ainda não é uma realidade em todas as cidades brasileiras. E com a legislação desse porte, nós temos sim uma grande conquista. Então é importante dizer que não criticamos a lei como um todo. A lei é válida, é inclusiva e deve ser aplaudida. Todavia, a gente tem que tratar e enxergar esse ponto. O que nós tratamos aqui é a capacidade para os atos da vida civil, especialmente no caso em tela para o casamento. O que fez a convenção, e nós fomos brindados hoje aqui com 2 palestras a respeito, como a própria Laís disse, mas o propósito da Convenção da Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi exatamente para assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito inerente, porque o respeito não é porque essa pessoa tem alguma deficiência. O respeito é porque é uma pessoa, é um ser humano. Então, portanto, o respeito é devido a todos e todas, não importando se tem ou não a deficiência. O texto é exatamente igual ao que está lá no artigo 1º do EPD. Quem são as pessoas protegidas? As pessoas com deficiência, que está lá no artigo 2º do EPD e na Convenção da mesma forma, são aquelas que têm impedimento de natureza física, intelectual, sensorial, os quais, com interação com diversas barreiras, e o EPD fala uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e com as demais pessoas. Estávamos conversando ali na coxia e falávamos isso com o professor Tartucci. Nós temos essa premissa, bem cunhada pelo professor Tartucci, dignidade e vulnerabilidade antes do EPD e para dignidade e igualdade após o EPD. Só que nós tivemos um problema, e aí a crítica que fica, e mais uma vez o IBDFAN gostaria de cumprimentar a todos os organizadores por ter essa oportunidade de a gente discutir questões tão sensíveis, tão candentes no nosso dia a dia, que às vezes deixamos de lado por algum motivo. O EPD, ele modificou a teoria das incapacidades. Todos nós sabemos que houve uma alteração muito marcante no artigo 3º do Código Civil, que todos os incisos foram revogados. Vocês estão vendo aí no quadro comparativo como ficou e como era. Hoje são considerados absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Aqueles que por enfermidade mental, enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento para a prática dos atos, e os que, mesmo por uma causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade, deixaram de ser pessoas incapazes. E aí trago aquela fala do professor Nelson Roosevelt, de hoje de manhã, que a Convenção estabeleceu importante diferenciação entre deficiência e capacidade. Não é porque a pessoa é deficiente que ela é incapaz. Isso não está mais
coligado, não está mais, não existe mais esse âmago, separamos isso. Todavia, o que houve? Né? O artigo 4º passou a ser tratado, essa pessoa que não tem condição de exprimir sua vontade passou a ser uma pessoa relativamente incapaz. E aí que está o grande problema. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer aqueles que, por causa do transitório permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Senhores, qual é o grande problema? Nós estamos falando de uma lei inclusiva, de uma lei que visa conceder a essas pessoas vulneráveis, obviamente, uma forma de integração na sociedade para que pratiquem, mais uma vez, os atos que não necessitem de auxílio de quem quer que seja. Só que o problema todo é esse dispositivo. O artigo 6º do EPD, ele generalizou a capacidade e hoje nós temos uma premissa. Em dúbio pro capacidade. Presumimos a capacidade. Presume-se a capacidade. E aqui, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar e constituir união estável. É exatamente nesse sentido que está a nossa crítica. Causa uma vulnerabilidade, né? A preocupação central é exatamente essa generalização da capacidade sem critérios, que ao invés de proteger, vai gerar uma vulnerabilidade maior. O nosso querido, meu querido amigo, professor Simão, que deve estar por aí, se estiver por aí, um abraço para o professor Simão, disse em artigo publicado a respeito do EPD, que com a vigência do Estatuto, tais pessoas ficam abandonadas à própria sorte, pois não poderão ser representadas, pois são capazes por ficção legal. O que nós questionamos, né? É exatamente essa questão. A pessoa que não consegue exprimir a sua vontade, a pessoa que não consegue, por uma causa transitória ou permanente, exprimir a sua vontade, como que essa pessoa pode se casar? Todos nós sabemos que casamento é um negócio jurídico. E para ser um negócio jurídico, nós temos que seguir as regras do artigo 54. O agente precisa ser capaz. E se a pessoa não tem condição de exprimir a sua própria vontade, como que essa pessoa pode ser considerada uma pessoa capaz? Um exemplo, e digo isso porque vivi na pele essa situação e não desejo para ninguém. Minha avó morreu aos 89 anos de idade com o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença degenerativa que a pessoa vai perdendo a sua memória até que não consegue mais saber tanto a memória de curto prazo quanto de longo prazo, enfim. Como uma pessoa com mal de Alzheimer pode, porque agora é considerada uma pessoa capaz, exprimir a sua vontade inequívoca, sabendo ou não sabendo, desconhecendo as consequências, para o casamento? Então, diz lá o sim no casamento. No outro dia, a pessoa acorda ao lado dessa pessoa que tem Alzheimer e não conhece. Quem é você? Chama atenção aqui para vocês todos devem ter assistido um filme que, como se fosse a primeira vez, não é? Com Adam Sandler e Drew Barrymore. Não é o caso, mas enfim, ele tinha um problema de memória curta, que todos os dias ele tinha que conquistar aquele amor da vida dele, que era um paquerador, e enfim, ele se apaixonou perdidamente por aquela garota loira lá no Havaí, e todo dia ele tinha que conquistá-la novamente. Se a gente transportar isso para a realidade que nós estamos tratando, como isso pode ser possível? Um outro exemplo, imagina uma pessoa que esteja acamada, esteja em coma profundo, é uma causa transitória que não pode exprimir a sua vontade, e por alguém representando, vamos imaginar, digam o sim para o casamento, e aí a pessoa acorda do coma e está casada. Como isso é possível? O que nós estamos chamando a atenção é que essas pessoas que não conseguem exprimir a sua vontade devem ser consideradas absolutamente incapazes, porque aqui eu não estou falando de uma deficiência que não vai ser assim tão importante para a prática do ato. O ato não pode ser aperfeiçoado porque a pessoa não tem vontade de
Nós estamos falando do casamento, mais uma vez, que é o elemento anímico, e nós temos que ter isso inequivocavelmente captado, todos nós sabemos, essa pessoa não tem condição de fazer. E chama atenção para mais uma questão importante, que vocês, não sei se acompanharam os noticiários, nós temos uma mitigação aqui da capacidade atribuída à pessoa com deficiência, especialmente no artigo 6º, inciso 4º. Só para voltar ali no artigo 6º, inciso 4º, vocês estão lendo aí, ó, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. E aí nós temos uma decisão de uma juíza de Goiás, né? A juíza Luciene Cristina Duarte da Silva, em substituição à primeira vara da comarca de Goiânia, autorizou a realização do procedimento cirúrgico de vasectomia em um jovem incapaz, portador de síndrome de Down e desenvolvimento retardado em grau grave. Essa pessoa já estava sob a curatela da sua mãe, e a sua mãe, preocupado com a vida sexual ativa que essa pessoa tinha, e também com uma namorada com deficiência, preocupada com isso, ela buscou a tutela jurisdicional exatamente para estabelecer fazer o procedimento de vasectomia, porque a responsabilidade de um eventual prole que viria dessas pessoas frise-se, com grau avançado de retardamento, isso quer dizer que já considerado incapaz, autorizou a vasectomia nessa pessoa. O que nós chamamos a atenção, mais uma vez, é a questão da generalização. Porque quando fica de forma genérica, quando se estabelece de forma genérica na lei, nós vamos ter a interpretação. E a interpretação é feita por quem, senhores? Pelos nossos juízes, correto? Sem generalizar, obviamente, mas eu sou professor da pós-graduação na PUC Minas, minha querida PUC Minas em Poços de Caldas, na graduação e da pós-graduação, e há muito tempo eu nunca tive um aluno juiz. Não sei por qual razão, porque às vezes eles, por algum motivo, não se sentam conosco, povos mortais, para aprender ou para tentar discutir algumas questões. Todos nós aqui, a maioria de nós aqui somos advogados, temos, obviamente, sem generalizar, temos magistrados boníssimos, temos magistrados estudiosos, mas a sua grande maioria, depois que passa no concurso público, fica lá sentado no seu gabinete, distribuindo as suas demandas para os assessores, e os assessores é que julgam, e nós ficamos à mercê disso. Deixa eu dizer uma coisa, senhores. A questão mais uma vez, nós temos brilhantes assessores, mas o papel do assessor não é julgar. O papel do assessor é assessorar. Essa é a questão. Quem tem que julgar é o magistrado. Nós pagamos o seu salário para isso. Então, é exatamente nessa questão que se pontua. Como que nós vamos deixar o overview do magistrado estabelecer se aquela pessoa tem ou não tem discernimento, tem ou não tem condição de praticar aquele ato nessa ou naquela condição? Nós precisamos ter um regramento um pouco mais claro para que se evite interpretações que muitas vezes, nós sabemos, as interpretações são de acordo com o que as pessoas, querem ou têm alguma pretensão. Mas a questão é essa, mais uma vez, a possível solução para que essa situação para que não gere essa vulnerabilidade, a alteração legislativa pelo PLS 757/2015, que foi bastante criticado, mas especialmente nesse ponto, transmite ou traz novamente essa pessoa como uma pessoa absolutamente incapaz, sem que isso implique retrocessos. Senhores, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença, pela audiência de todos. E eu deixo essa figura que, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Muitíssimo obrigado.